estamos na Tua presença e diante da Tua palavra, Senhor. E Pai, a Tua palavra é a verdade, e Tu dizes, Senhor, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Também dizes, Senhor, que seja todo o homem, toda a situação mentirosa, porém Tu serás sempre verdadeiro, Senhor. E Pai, eu te peço em nome de Jesus que toda a palavra que foi pregada hoje, que seja a Tua palavra inspirada pelo Teu Santo Espírito e que produza fruto na vida de cada família, de cada pessoa aqui presente, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, eu repreendo todo o conceito de altivez que se levante contra o conhecimento de Deus na mente de cada um dos meus irmãos e ordeno que as suas mentes e os seus pensamentos sejam libertos e cativos à obediência de Cristo, em nome de Jesus. Todo o engano, toda a mentira, religião e tradição cai por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Santo Espírito. Confirma a Tua palavra em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Antes de... Hoje vamos pregar assim, os dois. Porquê? Porque geralmente temos uma pessoa, um pregador, homem ou mulher, que prega, por exemplo, aqui na igreja temos tido uma pastora, minha mãe, que prega para o homem e prega para a mulher. E isso há um grande risco. Porque, e vocês, aqueles que nunca pregaram, podem não saber, mas quem já pregou sabe que isto que eu vou dizer é a verdade. Que muitas vezes nós somos impulsionados a pregar a palavra de Deus, sim, mas tendo por base a nossa própria necessidade. Sim ou não? Yes. É verdade ou não é? Somos impulsionados pela própria necessidade que nós temos, ou por aquilo que nós buscamos de Deus em casa. E também é verdade que eu, por exemplo, se for a falar para o meu marido, a referência que eu tenho de marido é quem? É eu. Ora, isto causa aqui um constrangimento, porque os maridos daqui da igreja não são iguais ao meu marido. As falhas dos maridos da igreja não são as mesmas falhas que o meu marido tem. Certo? Então, hoje nós estamos aqui e eu vou pregar a palavra de Deus para as mulheres. O meu marido está aqui e vai pregar a palavra de Deus para os homens. E aqui não vai haver a possibilidade de eu falar para os homens alguma coisa que eu espero dele. Não vai haver a oportunidade de eu demonstrar na minha pregação as fraquezas do meu marido, porque eu vou falar para a mulher. Quanto muito, vou mostrar as minhas próprias fraquezas como mulher. E ele vai mostrar, se calhar, as suas próprias fraquezas como homem. É aquilo que ele está a falhar. Ok? É isso mesmo. É isso mesmo. Hoje vamos falar disso, mas só para deixar um bocadinho de água na vossa boca, vamos falar também dos solteiros, isto é, claro, mais à frente, não é? Solteiros, viúvas, não é? Vamos falar para os filhos, vamos falar de casamento, divórcio, casar depois do divórcio, vamos até falar de infidelidade. Até de infidelidade, que é muito importante. Vamos falar da vida financeira. Amém? Quero dar um branco lá para aquelas pessoas que estão a assistir este vídeo na net. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, por favor. E nós vamos começar por ver que Deus criou o homem e a mulher. Claro. Primeiro criou quem? O homem. E depois ele disse para o homem e a mulher para multiplicar. Em outras palavras, ele disse para formar família. Que é isso que nós vamos falar hoje. Amém? Amém. E disse Deus, fazemos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tá? Nós somos parecidos com Deus. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra. A gente temos o poder sobre toda a terra, o homem e a mulher. Tudo o demónio, tudo. E sobre tudo o reptil, todos os animais, basicamente, se move sobre a terra. E criou Deus o homem na sua imagem. Espetacular isto, não é? Às vezes a gente lê a Bíblia, mas não lemos a Bíblia. Quem está a entender, digamos? Nós não lemos a Bíblia, nós não lemos a Bíblia. Somos a imagem de Deus. Deus é um espírito, Deus é uma pessoa.
Deus não é um homem lá em cima com uma barba bué grande e tal. E Deus nos abençoou e Deus nos disse: frutifiquei, multipliquei-vos e enchei a terra e suscitei e dominei sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que move sobre a terra. Amém? Amém. Nós temos o poder sobre toda a terra, o homem e a mulher. Deus, depois de criar o homem, disse assim: pai, tem que criar uma mulher. Tem que fazer uma mulher para quê? Quem sabe responder? Para ajudar. Não é para pôr baixo dos pés. Ok? Eu não escondo o fato, e a Cristina sabe disso, o homem é a cabeça do lar. Ponto final. Ok? É a cabeça da casa com Cristo, a cabeça da igreja. Ok? E isso tem que ser bem realizado na nossa mente. Em qualquer casal, qualquer casamento. Ok? Mas isso não quer dizer que a mulher é escrava. Não é escrava. Porque se o homem trata bem a mulher, como deve ser, não vai ser problema nenhum para ela se suscitar. Não é? Vamos ver o que Deus disse em Gênesis 2. É assim, antes de vocês abrirem, olhem para mim. Eu vou ter que dar aqui uma chega àquilo que o Senhor disse. Porque todos nós dizemos e falamos e conhecemos que Deus criou a mulher para ser ajudadora do homem. Certo? Certo. E é assim, se Deus criou a mulher para ser ajudadora, significa que vai haver muitos momentos em que o homem vai precisar de ajuda. Homem, eu disse que não ia falar para os homens, mas eu tenho que falar. Homem, você que não tenha problema, não tenha preconceito nem vergonha de reconhecer que você precisa de ajuda. Porque se Deus criou a mulher com esse propósito, significa que você, ainda que seja líder, durante a sua caminhada como marido, durante a sua caminhada como pai, vai haver momentos em que você vai precisar de uma mulher ao seu lado. E outra coisa, nós dizemos, Deus criou a mulher para ser ajudadora. Quais meus homens já disseram isso? Levantem a mão. Nunca nenhum homem disse, homens, levantem essa mão, por favor. Então eu vou dar um conselho. Se esse é o plano de Deus, você que aceita a ajuda da sua mulher. Amém. Aceita a ajuda da sua mulher. Porque o que tem acontecido, infelizmente aquilo que nós vemos é que se nós dizemos de boca cheia a Bíblia, citamos a Bíblia daqui, da cabeça, mas depois do coração, aquilo que nós falamos com a nossa boca não está em acordo com aquilo que nós sabemos do nosso coração. Está a compreender? Nós falamos daqui, conhecemos a Bíblia daqui, mas o nosso coração, o homem ou a mulher, recusa o papel que Deus preparou para cada um deles. Mulher, você tem um papel importante. E estamos aqui, parece que os casados querem deste lado e estão os solteiros deste lado, mesmo vocês. Mas é assim, nós estamos aqui a falar para uma plateia geral. E só porque você ainda não é casado, você não pensa que isto não é importante, porque isto é de extrema importância para aqueles que estão no processo de namoro, que estão no processo de constituir a sua família. Para quê? Para aquilo que nós aprendemos na sexta-feira, a base, diga a base. A base está a ser construída. Se você construir uma boa base, e a base constrói-se e ninguém vê. A base constrói-se e dá trabalho, e é o trabalho mais sujo. É verdade ou não é? Quem já construiu uma casa, o trabalho mais sujo é aquilo de construir a base, porque tem que cavar, porque tem que ir lá ao fundo aos alicerces, muitas vezes encontra pedra, muitas vezes encontra a rocha mais mole, outras vezes encontra lameiro, e isso dá trabalho, e é aqui. Eu acredito, e isto é verdade, se vocês tiverem uma boa base aqui, vai-vos poupar muitos dissabores mais tarde, quando vocês escolherem o vosso homem ou a mulher para a vossa vida. É assim, vocês têm que ter uma boa base antes de casar. Mas também é verdade, depois de casar, vai haver coisas que vocês não conheciam antes. Quem sabe tudo? É o resto da vida. Até uma vez eu vi uma pregação de um pastor que ele disse assim: quando vocês estão a namorar,
não é a própria pessoa, é o representante da pessoa. É o representante da pessoa que parece aquela pessoa, fala igual àquela pessoa, mas é o representante, não é aquela verdadeira. E aquilo tocou no coração, porque realmente é verdade. E a Cristina tem razão. É preciso uma base antes de casar. É. Porque depois de casar, quando vocês realmente viram os defeitos da pessoa, vocês têm uma base forte e não é qualquer coisa que vai abalar aquela base e vocês vão cair. Amém? Jesus diz para pôr a casa sobre a rocha. É isso que ele está a dizer. Amém? Então vamos falar isto tudo nestas semanas, solteiros também, vocês. Aqueles que estão a namorar, pensando em casar. Muito importante também. Amém? Amém. Então vamos ver o propósito para o qual Deus criou a mulher. E vamos ver em Gênesis 2, no versículo 18. E vocês vão abrir, nós temos que andar por causa do tempo, diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Homem, diga bem alto: Não é bom que eu esteja só. Diga mais uma vez, homens: Não é bom que eu esteja só. E porque Deus o ama, Deus disse: Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havia, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a árvore dos céus, os trouxe a Adão, para escrever como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo o gado e às aves do céu e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Imagina a inteligência de Adão, com todo o poder. Imagina também a inteligência que Deus deu àquele homem para dar um nome a todos os animais que você os conhece. Imagina a frustração dele ao estar no jardim do Éden, no paraíso, com toda a ciência e sabedoria que Deus lhe deu, pôr o nome e ver macho e fêmea, e ele está consigo, tudo aqui sozinho, a ar. Que se até os animais gostam de se aninhar à noite, imagina o Adão coteado no Éden, sem ninguém ali para aquecer. Ai meu Deus. Então Deus veio ao encontro do Adão e disse: Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão fui tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonharam. Está a ver? Nós, como o Senhor disse, às vezes nós lemos, mas não muito entramos no Espírito. Mas isto é tão espiritual, irmão. Deus criou a mulher do homem. Para quê? A Bíblia fala que para o homem amar a sua mulher como se fosse a sua própria carne. Está aqui o princípio espiritual. Porquê foi assim? É porque não é como se fosse na mente de Deus, no coração de Deus, é assim que foi feito. O homem adormeceu, Deus pôs um sono, foi a primeira anestesia que houve, e do seu lado ele tirou uma costela e ele criou a mulher. Você já vê quando você está aninhado na cama com o seu marido, como os vossos corpos se encaixam bem? Que saltam bem para adormecer. Então, propósito, já repararam nisso? Até a cara encaixa bem. Está a ver? E para que é? Não é para você estar sempre... Não é para você estar sempre de costas viradas. Não é para você ficar longe. Mas isto não quer dizer só porque às vezes não encaixa que você agora vai com o divórcio. Ok? Mas não, porque todas as formas, se houver amor, encaixam-se bem, porque Deus criou assim. Okay? E o propósito de dizer isso é que o homem e a mulher foram criados um para o outro. A mulher foi criada para o homem. Você veja isto, mulher, você percebe a importância que você tem. Você foi criada a partir de uma necessidade que o seu marido tinha. Está a ver o que você tem? Espera, deixa-me só aprofundar um pouquinho, está bem? Você, mulher, foi criada a partir de uma necessidade que o seu marido tem. Foi um princípio espiritual que Deus criou. Por isso, você, mulher, que aprenda, tenha desejo em aprender a ser uma real adjutora do seu marido. E não é para você dizer ao seu marido rebaixá-lo,
não é para você, mesmo se não fosse eu que quero desta casa, não. Você foi criado por Deus para você ajudar na loucura que o seu marido possa ter. Para serem uma carne, para serem amigos. Não é para jogar na cara um do outro, não. É para ambos se amarem e se completarem. E quando você estiver na sua casa e os seus filhos verem isto, eles se alegrarem. Amém? Os filhos é o espelho dos pais. Só tocar um pouco naquilo que a Cristina disse da adjetura. É assim, numa família há muita coisa para tratar. Há vida financeira, não é? Limpar a casa, fazer comida, criar os filhos. E um pouco que ela falou é, os homens não têm medo de deixar uma destas áreas, áreas nas mãos das suas mulheres. Porque é assim, eu por acaso trato da vida financeira de amigo do meu lado, porque eu tenho mesmo jeito por isso, para isso. Eu sou mesmo, aliás, minha formação é mesmo gestor. Eu era gestor de uma empresa. Esse é o meu dom, digamos assim. Mas se ela tinha esse dom e eu não tinha problemas nenhum de dar isso a ela. Não tinha problemas nenhum de dar isso a ela. E os homens, e eu estou a falar porque quer dinheiro, e os homens têm um pouco de medo disso. Mas também não quer dizer que a mulher domina sobre essa área e faz tudo o que quiser e não diga nada ao homem. Amém? Amém. Amém? Nas limpezas, eu limpo a casa. Não é? Ela não limpa a casa nos... Parece que ela não é nada disso. Ela deixa isso para mim porque ela sabe que eu faço isso melhor. Eu limpo o pó, ela sabe disso. Eu limpo o pó. Eu limpo o pó e espelho a casa. Ela lava a roupa, estende a roupa e a gente já temos as tarefas. Depois de 15 anos de casado, nós encaixamos assim tão bem um no outro, a gente já nem é preciso dizer nada. Não é preciso dizer ela não precisa dizer para limpar o pó e espetar, porque ela já sabe o que eu vou fazer. E não vou dizer. Mas é verdade, não é verdade. Não é verdade. Para mudar a roupa da cama, uma coisa para. Eu sei que ela vai fazer, e não faço porque eu sei que ela vai fazer. Ela sabe, ela não tem que preocupar com o pagamento das contas, ela não tem que preocupar com. Ela nem sequer sabe, muitas vezes nem sequer sabe quanto dinheiro ela tem nas contas. Não é? Mas ela também não preocupa com isso, porque ela sabe que eu cuido disso. E eu sou responsável sobre isso. Eu sou responsável por isso e sou responsável mesmo por isso. Por exemplo, eu não preocupo-me com comida, por exemplo. Sei lá, ter iogurtes no frigorífico para a Emily, porque eu sei que ela vai tratar disso. E isso também faz parte do casamento. Coisas assim pequenininhas faz parte do casamento. E é tão bom um casal saber qual as tarefas de um e do outro. Quem encaixa assim, mas quem sabe o que estou a falar? Isso também isto é para vocês vão casar, vocês tratam bem disso agora. Depois de casar. Assim, em relação a isto que você está a dizer, que eu não me preocupo com as contas e tudo isso, é verdade. Mas sabe que isso é um erro também que nós fazemos? Sabe porquê? Porque acontece um dia, que vai acontecer, daqui a muitos anos, mas ele morre. E vejo, por exemplo, a minha sogra, meu sogro, quando faleceu, ele tratava de tudo. E se a minha sogra não tivesse um filho mais velho, por acaso percebia, que ela podia ter um filho e nem perceber como tem, a mulher simplesmente não saberia o que fazer. Mas também é importante, isto que ele está a falar, ele é responsável, muito bem, mas é importante também a mulher saber o que o dinheiro está na conta X, está no banco tal, nós fazemos isto assim, porque depois um dia a morte vai, ou uma incapacidade, ou alguma coisa, e a mulher fica sem saber. Sim, ela sabe que nós temos contas em tal X de banco. Eu não tenho contas lá nas ilhas de Queima. Ela sabe o dinheiro, ela não sabe talvez os montantes, mas sabe que a gente temos mais ou menos X aqui, mais ou menos X aqui. Isso mesmo. Ora, então, isto aqui para nós dizermos qual é o propósito de Deus para a família, qual é o projeto de Deus. E assim, irmão, família, aos olhos de Deus, é homem, diga homem, casado com uma mulher, com um propósito de ter filhos. Não é só este o propósito. Não é como algumas igrejas denominações
Bênçãos falam que a razão por que o homem e a mulher se casam é para procriar. É um dos propósitos, mas não é só isso. Mas família aos olhos de Deus é isto. E aquilo que eu vou dizer agora pode parecer um pouco duro de se falar. Pode parecer um pouco fora de moda de falar. Porque aquilo que nós vemos no mundo não é assim. Mas tudo o que é fora de homem casado com mulher e os seus filhos não é projeto de Deus. Não é projeto de Deus haver mulheres solteiras com filhos. Não é projeto de Deus haver homens solteiros com filhos. Não é projeto de Deus haver casais homossexuais a casarem e agora esta polémica que nós vemos é lutar para adotar crianças. Não é projeto de Deus. Mas nós temos aqui no nosso meio mulheres solteiras. Então vamos amaldiçoar? Não! Mas nós temos que falar a palavra de Deus como ela é. Tudo o que é fora do parâmetro de Deus, criar para a família homem mais mulher com criança, ou é resultado ou de maldição, ou de pecado, ou de más escolhas que a pessoa fez na vida. Está a compreender? Se nós tomar a nós, se nós tivéssemos mais mulheres solteiras aqui, com crianças, não está em questão isso. Não está em questão se Deus ama ou não ama essas pessoas. Mas a verdade é que não é a perfeita vontade de Deus. Porque uma mulher que tem uma criança, ou um homem que tem uma criança sozinho, a probabilidade daquela criança crescer e ter a sua alma deformada é muito maior. Quem é que sabe que é verdade? Porquê? Porque o homem, porque a criança precisa ter identidade com o pai, identidade com a mãe e saber que família é projeto de Deus e assim, homem casado com uma mulher. Não é vontade de Deus, que agora está na moda, se juntar. Eu gostei que gostas de mim, vamos nos juntar, ela do seu apartamento, não se mete no barco porque há problemas, ela do seu apartamento e vamos para lá, e se der, deu, se não der, não deu. Não é o projeto de Deus, irmão. Isso é resultado de quê? De pecado. É resultado de uma mente que não está renovada pela palavra de Deus. Está a compreender? E estas coisas nós temos de falar porque é que ela disse. O mundo está um pouco virado para o outro lado, não é? E temos de voltar às velhas verdades. A vontade de Deus é um homem e uma mulher estão casados. Não é uma mulher com uma mulher, não é um homem com um homem que agora podem adotar filhos. Até há pouco tempo atrás eu vi um cristão a pôr um post no Facebook a dizer que não tinha mal nenhuma, mas barbaridade é essa. Não tinha mal nenhum um casal homossexual que adotava uma criança. Mas e diz cristão. E diz cristão. Eu li isso e pensei, mas que mundo que nós estamos a viver afinal. E todas estas coisas, nós ficamos chocados. Mas é tudo isso que Jesus falou. Que o mundo nos esfriará, que a iniquidade ia multiplicar. É isso tudo ele falava. E isso que a Cristina disse, é homem e a mulher casada. Isso é o plano perfeito de Deus. Ok? Quando vocês casam, vocês não querem fazer tudo logo. Ter filhos, ter isto, ter aquilo, que você quer. Vocês vivem a vossa vida. Vocês viajam, vocês conhecem um ao outro. Não querem fazer tudo de uma vez. Porque muitas vezes os casais fazem isso. E eu acho que a gente somos testemunho disso, não é? Nós não queríamos fazer tudo logo. Ela só nasceu há 2 anos atrás. Entretanto, somos casados há 15 anos, não é? Nós viajamos, nós conhecemos um ao outro. Pusemos a nossa vida mais ou menos em dia, não só com Deus, mas a nossa vida, por exemplo, financeira, o nosso lar, não é? Muitas vezes você tem filhos logo, não aproveitam um do outro, e depois, mais à frente, vocês estão sozinhos em casa e não tem nada para falar. Porquê? Porque não aproveitaram um ao outro, não se aproveitaram um ao outro, não teve comunhão um com o outro. Em tudo, no sexo, por exemplo, que é uma coisa que temos de falar, em tudo, em viajar juntos, essa coisa toda. Amém? Em relação a situação de ter filhos, é claro que isso é uma questão que é muito pessoal. É muito pessoal. Eu também sei o que é, nós estávamos casados 1, 2, 3, 4 anos e começava toda a gente, quando é que tens filhos? Quando é que tens filhos? Isso é uma questão que é pessoal.
Tem que ser o próprio casal a sentir essa necessidade. E é importante, é de extrema importância que o casal tenha tempo para se conhecer. Sabe porquê? Porque quando você tiver um filho, eu garanto-lhe que você vai ver no seu filho ainda mais marcado o caráter do seu marido. Você vai ver no seu filho ainda mais marcado o caráter da sua esposa. Quem é que sabe que é verdade? Quem é que já usou os filhos para dizer, estás a ver o teu caráter, olha, é isso igual a ti. Quem é que já usou? Eu já usei. A Emily tem coisas que ela é igual ao Steven. Por exemplo, se ela está a fazer uma atividade qualquer e ela não consegue, ela fica completamente frustrada. Ela joga. E isso é igual a ele. E assim, mas é importante, isto é brincadeira, mas é importante porquê? Porque durante os 13 anos que nós estivemos casados, eu tive tempo de quê? De aprender a lidar com aquela falha nele que mexia comigo. E que eu não sabia como lidar com isso. Eu tive tempo para aprender a lidar com o meu marido. E agora eu tenho uma filha que quando ela tem uma crise dessas, eu já sei como lidar. Porquê? Porque já lidei com ele. Está a ver a importância do casal se conhecer antes de ter filhos? É por isso. Porque é verdade que nós vemos o nosso caráter muito vincado nos nossos filhos. É claro que depois eles vão perder mais para um lado do que para o outro. De boa disposição é a mamã, não é a filha. Acordar rabugenta é como ele. Ela acorda, tem dias que ela acorda rabugenta mesmo. E ele é assim. Agora está um bocadinho melhor. Ele leva quase 1h30 para acordar. Só 1h30 depois é que tem que dizer olá, bom dia. Mas é assim, eu já aprendi a lidar com isso. Eu já não me irrito com ele. Eu já não me chateio. Ok? E isso, nos filhos, acredito, aqueles que ainda não têm filhos, vocês vão ver. Vocês vão reconhecer os seus próprios erros, os vossos próprios erros nos vossos filhos. E se tiverem tempo de se conhecer, quando vocês tiverem um filho, não só o vosso relacionamento com o vosso marido e a vossa mulher vai ser mais fácil, como também com o pai e com a mãe, você não vai sofrer tanto e você vai saber lidar com as falhas do vosso filho e da vossa filha. É verdade ou não é? Isso é muito importante. Antes de ter filhos, de conhecer o outro. E também ter alvos. Alvos na vida. Vocês têm alvos. Você tem, por exemplo, daqui a 2, 3 anos, vou comprar uma casa. Daqui a 2, 3 anos, vamos comprar um carro novo. Aqui a 2, 3... Vocês têm alvos. Vocês têm alvos na vida. Vocês não têm alvos na vida, vocês... O povo parece. Sim, a Bíblia diz, o povo parece. Vocês têm alvos. Daqui a 2 anos, vamos trabalhar, vamos viajar para Dubai. Mas vocês põem alvos, porque isso faz bem à alma. Faz bem à alma. E falando dos filhos, vamos abrir a Bíblia em Salmos 127. Versículo 3, e vamos falar dos filhos como complemento ao nosso casamento. Digam complemento ao nosso casamento. Quem é que está aqui que sabe o que é um galardão? Alguém que me diga um sinónimo de galardão? Prémio, recompensa. Mais há uma palavra? Uma condecoração. Uma gratificação. Uma gratificação. Então você que veja aquilo que a Bíblia chama aos seus filhos. Eu não sei o que você tem chamado até agora. Eu não sei você que é pai, você que é mãe, o que você pensa dos seus filhos. Eu não sei você que é mãe solteira, você que é pai solteiro, o que sai da sua boca em relação ao seu filho. Mas eu sei uma coisa, eu sei que a palavra de Deus diz: eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Diga os meus filhos, diga bem alto, os meus filhos são a herança do Senhor e o fruto do meu ventre é o seu galardão. Então, se até agora você tem pensado que os seus filhos são um estorvo à sua vida, depois que tive o meu filho, quem é que já disse isto? Depois que tive o meu filho, a minha vida nunca mais foi a mesma coisa. As dificuldades aumentaram. É verdade ou não é? É. Eu posso dizer isso
porque é verdade, as dificuldades aumentam. Aquilo que era dividido por 2 agora é dividido por 3. E fala em todos os aspectos, não só a nível financeiro. Mas a atenção é dividida agora por 3. E isso causa uma nova gestão da família que, por vezes, pode causar distúrbios. Não é em vão que grande parte dos casamentos tem uma crise logo a seguir a ter os filhos. Por isso é de extrema importância o casal ter tempo para se conhecer. Porque se tiver esse tempo para se conhecer, ainda que haja uma ligeira crise depois dos filhos nascerem, porque houve a base, porque há o amor, vai-se e passa de ultrapassar. Mas estão casados há 1, 2, 3 anos, ainda nem se conhecem, ainda não estão completamente ajustados um com o outro. Vão ter um filho, eu digo-lhe uma coisa, a parada sobe. A vida muda. A responsabilidade muda. Nós, antes da Emily nascer, nós ficávamos a jogar Playstation ou, sei lá... Eu tinha um jogo de golfe. Jogo de golfe. E a gente ficava lá até às 3 da manhã. Até às 2, 3 da manhã. Porquê? Porque não havia responsabilidade. Nós éramos mais novos, a gente dormia só 5 horas, não era muito. Hoje não é assim. Há dias estava a dizer, estava em casa a Carmen do lado e estava a dizer que nós agora chegamos às 9 horas. 9 horas, se a gente conseguir chegar às 9, já é muito. Tão cansados, que assim que eu ponho a Emily na cama, eu vou pô-la no sofá, e eu estou tão cansada que eu não tenho tempo de dizer assim, até amanhã, bem, não, eu adormeço logo. Porquê? Porque todo o tempo que nós temos disponível, se ela está em casa, é para ela. Ela quer colo, quer um beijinho, quer atenção, quer brincar, quer fazer isto, quer fazer aquilo. É por isso que é muito importante ter uma avó e um avô. Quando vocês estão cansados, vocês podem ficar com ela. Mas é muito importante. E aquilo que a Cristina disse é de extrema importância, porque depois de ter um filho, as coisas mudam por completo, mesmo. Primeira coisa, vida financeira. Temos que comprar fraldas, leite, aquelas coisas todas. E a gente pensa, não vai, faz diferença. Faz. Depois, o tempo um para o outro. E este vai em conta daquilo que nós acabamos de falar. É que se nós não conhecemos bem um ou outro antes de ter os filhos, isso vai ser uma barreira muito grande no nosso casamento. Porque a gente não temos tanto tempo agora um para o outro. A verdade é mesmo essa. Ela trabalha, eu agora trabalho aqui tipo inteiro na igreja e saio daqui, muitas vezes vou para casa, almoço, vou buscar ela às 3, vamos buscar a Emily às 3h30, 4 horas mais ou menos, que ela sai do colégio, e depois vamos para casa, ela come e estou ali, estou às vezes a preparar uma mensagem, coisa assim, ela está a fazer o jantar e estou a Emily, ou vice-versa, e não há tempo um dos outros. Depois ela dá banho a Emily, ela janta, nós jantamos, e depois sentamos no sofá, mas sempre com ela está a brincar, ou eu estou com ela, ou eu estou com ela, e depois, às 9 horas, ela vai dormir, ela vai se estender no sofá, e eu estou lá. Não é nada. Mas a vida às vezes é mesmo assim. Mas um casamento não está bem forte numa rocha, e diga uma coisa, o casamento vai abalar, e às vezes pode mesmo cair. Se a pessoa não conhece bem um ou outro, pode cair. É por isso de extrema importância o casal conhecer um ou outro, antes de ter filhos, antes de casar, no namoro, muito importante. Não é namorar 2, 3 dias e depois casar. Não concordo com isso, não concordo. É namorar durante 1 ano, talvez 2 anos, para conhecer bem a pessoa. 9 meses. Mas isto não quer dizer, também uma pessoa não pode namorar 2 a 15 dias e já... Porque há casos assim, atenção, há casos assim. Já está a falar regra geral. Regra geral, deviam namorar durante algum tempo, conhecer bem a pessoa, bem aberto. Aos bem abertos, porque a pessoa é representante nessa altura, mas aos bem abertos, a sério, mas eu vou dizer, aos bem abertos, porque depois de casar é uma aliança. E vamos falar disso mais à frente, para a semana, divórcio e separação, essa coisa toda. E a vontade de Deus não é o divórcio. E vamos falar, se calhar, palavras que alguns nunca ouvi falar na Bíblia. Que Deus fala para pessoas divorciadas
e fala mesmo o que é a vontade de Deus depois de divorciar, ou até pensando em divorciar. E às vezes é palavras duras, mas é a palavra de Deus, não há caminhos assim. É ali. É como eu costumo dizer, eu já disse isso, não há área cinzenta, ou é preto ou é branco. A palavra de Deus para mim é assim, e devia ser assim para todos. Amém? Agora vamos à parte que eu gosto muito. No caso dos avós. Dos avós. Vamos abrir a Bíblia. Provérbios 13, 22. Os avós é tão importante como os pais. Eu vou explicar porquê. Porque é os avós que semeiam os filhos. E os filhos semeiam os netos. E vai prolongando. Exatamente. Então, a Bíblia diz assim: o homem de bem, digam comigo, o homem de bem deixa herança dos filhos de seus filhos. Agora digo eu. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O homem de bem deixa herança para os filhos dos filhos. Mas, os netos, exatamente. Mas qual é a herança que aqui a Bíblia está a falar? Será que é... Já que é dinheiro? Não é? A palavra de Deus. É o Espírito Santo. É a palavra que está dentro do coração da minha sogra, do meu sogro, que de certeza absoluta, não, eu sei que passou para a Cristina. E o que a Cristina vai fazer com isso? Vai passar para a Emily. A Emily, quando está crescida, vai passar para o filho ou filha dela. E assim vai para... Amém? E isso é muito importante. Muito importante. Queres abrir a Bíblia aqui? Sim, só quero dizer uma coisa. Os avós realmente têm um papel muito importante. E você que está aqui, quantos avós temos aqui? Levantem as mãos os avós. Avós e a... Já tinha esquecido que o Paulo também já é avô. É assim. Você tem uma importância muito grande. Porque muitas vezes aquilo que o pai e que a mãe diz parece que é a regra, parece que é difícil de obedecer. E vem a avó e diz a mesma coisa e a criança faz. Porquê? Por causa disso que a Bíblia fala, são princípios também espirituais. Porquê? Porque a avó já foi mãe, já tem mais experiência e já tem outra capacidade de lidar com os netos, porque ela própria já aprendeu com os filhos. E é assim, você que é avó, ouça uma coisa, você que não ensina a sua criança a dizer palavras feias, você que não ensina ela a responder mal, você que não ensina, a criança tão espertinha, é espertinha porque sabe dizer um palavrão feio. Não faça isso, não incentive isso. Você pensa que eu estou a falar de cor? Infelizmente não. Infelizmente isso acontece. Na idade que é militar, às vezes diz palavras que, para quem tem uma mente maldosa, parece que ela está a dizer uma palavra feia. E não é, porque ela não ouve isso em casa. Mas às vezes os avós o que fazem? Porque acham piada, incentivam a criança a dizer palavra feia. Não façam isso, porque isso é feio. É feio um avó. E além de ser feio, é pecado. Porque a Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação. Você, como avô, como avó, da sua boca tem que ser palavras de edificação e de bênção para os seus netos. Um avô e uma avó têm dupla responsabilidade. Têm responsabilidade de exortar, nós já vamos ler isso, de exortar as mulheres mais novas, as filhas e as noras, e têm a responsabilidade também de exortar os netos e as netas. Por isso você tem que ser duplamente conhecedor da palavra de Deus, para cá e para si, para as mulheres mais novas que você, que são as mães, e para os netos. Quem é que aqui está orgulhoso de ser avô e avó? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Bem alto. Assim. Eu vou ser um avô e uma avó de acordo com a vontade de Deus. Amém? É muito importante isso. Está alinhado com os filhos das avós, com, por exemplo, neste caso a minha sogra com a Cristina, no crescimento da Emily, porque a minha sogra cuida muito da Emily. Não é? Fica na casa dela,
Agora imagine se a minha sogra não era uma mulher de Deus, por exemplo. Nós vamos ler aqui um versículo que eu gostei muito e que até de certa forma me emocionou. Podem abrir em 2 Timóteo. Segundo Timóteo 1. E então este era o apóstolo Paulo que estava a escrever a Timóteo. E ele diz assim, pode ser no versículo 4, diz assim, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Salete, no teu avô Martinho, na tua avó Conceição, no teu avô António, na tua avó Celina. Está a ver? Que cada um de nós possa ter isto, que você como avô, como avó, possam, está a ver? Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro a tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Está a ver a responsabilidade que você avô tem? Se é a mesma fé que habitou primeiro, significa que foi passado de geração em geração. Então, você como avô, tem a responsabilidade de passar para a sua geração a mesma fé que vem de Jesus, a mesma fé que você carregou e pelo qual você tem vivido. Amém? Amém. É assim. Nenhuma família é perfeita, mas a minha é. Nenhuma família é perfeita, mas a minha família é perfeita. A minha família é muito importante para mim. O meu marido é o melhor marido do mundo. Amém. Se alguém me perguntasse o que é que tu mudarias nele? Sabe? Eu não mudaria nada. A Bíblia fala que a mulher é santificada pelo marido e o marido é santificado pela mulher. E eu até há bem pouco tempo não tinha percebido essa palavra. A mulher é santificada pelo marido. Eu pergunto, vamos fazer agora aqui um exercício mental. O que é santificação? Separação. Santificação é um processo de mudança de caráter. Sim ou não? Sim. Sei, vou dizer mais uma vez. Santificação é um processo de mudança de caráter. Se a Bíblia fala que a mulher é santificada pelo marido, significa que o meu caráter é mudado por causa do meu marido. Significa que o caráter dele é mudado por minha causa. Então, quando a Bíblia fala o homem é santificado pela mulher, a mulher é santificada pelo marido, é nisto. Você tem a responsabilidade de moldar o seu caráter ao caráter de Jesus por causa das falhas do seu marido. As falhas do seu marido não é para você usar contra ele, é para você moldar o seu caráter. Está a compreender? As falhas da sua mulher é para as minhas falhas, é tudo para moldar o seu caráter. E vice-versa. E vice-versa. Está a compreender? E você que abençoa a sua família, abençoa o seu marido, abençoa a sua mulher, ora por eles. É de extrema importância, não é? Orar à noite, juntamente com os filhos, nós fizemos isso. Falando um pouco aquilo que a minha sogra falou antes da palavra. Na quarta-feira, da reunião de intercessão, isso é extremamente importante, mesmo. Uma das primeiras coisas que veio ao meu coração quando o pastor disse para trabalhar aqui é ter 2 dias por semana de intercessão. E também é importante fazer isso em casa, orar com os seus filhos, orar com a sua mulher, porque isso vai trazer libertação para o seu lar. Em tantas áreas, e nas finanças, na maneira que vocês são um com o outro, o caráter de um do outro. Porque chega uma certa altura que você não vai conseguir mudar o caráter de um do outro. A verdade é que é essa. A verdade é que é mesmo essa. Vai chegar a uma altura que a pessoa não vai mudar. Não vai mudar. O outro tem que ter
o amor de Deus. Basicamente é isso. Tem que ter o amor de Deus para aturar o outro. A palavra mesmo é essa. Suportar. Suportar. Uns aos outros. Exatamente. E é por isso, quando a pessoa não ora juntos, quando a pessoa não quer suscitar um ao outro, não quer submeter um ao outro, qual é a palavra que eu suportar um ao outro, há divórcio. Porque o divórcio é muito fácil, é chegar lá ao notório e só assinar o papel. É muito fácil. É a coisa mais, é tão fácil, é a coisa mais, para mim é uma coisa tão, é a coisa mais fraca que a pessoa pode fazer. É uma coisa mais fraca que a pessoa pode fazer, que não quer lutar para o vosso casamento, não quer lutar para o outro. E já ouvi tanto testemunho, não, até o Bispo Sousa. O Bispo Sousa esteve aqui, ele teve uma humilhada no casamento dele, e depois, se vocês repararam, quase todos os livros dele é sobre o casamento. Porquê? Porque ele já passou, certeza, certas coisas no casamento dele, que ele ultrapassou, e certeza absoluta que há coisas na minha dele e vice-versa que eles não conseguem mudar. E há coisas que talvez no nosso casamento nós não conseguimos mudar um ao outro. Mas é aí que entra o pôr em prática o amor. Eu vou suportar o caráter que ela talvez tenha que não gosta e ela vai suportar a mim. Esse aqui é o amor de Deus. Esse aqui é o amor de Deus. E isso aqui é o verdadeiro casamento, não é só quando tudo está bem. Não é quando tudo está bem. Quando tudo está bem, mas quando vai as lomas e os vales e não sei o quê, é aí que a pessoa vai ser muito testada. Antes de nós ministrarmos a Santa Ceia, só quero dizer uma coisa relativamente a orar juntos. É assim, nós temos já a nossa rotina. Nós, quando acabamos tudo, quando a Emily diz assim, a papa, já sabemos que ela quer dormir, e ela já sabe que antes de comer a papa, nós vamos orar. E há dias aconteceu uma situação, e não sei se eu por acaso estava atento, por acaso não comentámos sobre isso. Mas nós íamos orar, e qual é a nossa forma de orar? Estamos no sofá, a Emily senta-se, damos os três as mãos e nós oramos. A Emily primeiro ora, sozinha, ela ora pela mamãe, pelo papai, pela avó, e o avô, e o tito, e a oração dela. É para Jesus guardar. Yeah. E geralmente o Steven, geralmente eu oro com a Emily e depois o Steven ora. E aconteceu que nós tínhamos tido uma troca de palavras. E quem é que sabe, quando nós temos uma troca de palavras, a vontade de orar juntos não é grande? É nenhuma. Mas eu não ia orar. Porque eu estava chateada com ele estava chateado comigo, e eu não ia orar. Mas depois eu olho para a Emily sentada, à espera que nós orássemos. E eu pensei, o que é que eu faço? Acredito que eu pensei nisto, o que é que eu faço? Dou a voz ao meu orgulho e digo, hoje a gente não precisa de orar. E depois o Steven disse, olha, a mamãe é que vai orar, ora tu, porque ele estava chateado também e ele não queria orar. Ora tu, mas isto é sério, irmão, isto é sério. Ora tu, e você que acredita que naquilo, isto foi segundos, estou a fazer uma conversa longa, mas isto foi o diálogo interno que numa fração de segundos houve dentro de mim. E eu pensei, fiz isto aqui, vou dizer algo que não vou orar, mas depois ela decidi que ela vai ficar triste, que exemplo é que eu estou a ser. E depois eu pensei, vou dar as mãos ao Steven ou não vou dar? Quantos de vocês sabem que quando o casal está chateado, a pior coisa que se pode fazer é se tocar? Não é, quer dizer, nós pensamos que é a pior coisa. Mas nós não suportamos o toque do outro quando estamos chateados. Não é? Nós adormecemos. Nós, por exemplo, eu e o Steven, nós temos para adormecer, porque nós dormimos assim agarrados um ao outro. Porque gostamos de nos aquecer. Mas quando você está chateado, não há frente que eu peça de dormir. É verdade ou não é? Porquê? Porque o toque é espiritual também. Deus criou assim, para que o homem e a mulher ao se tocar, haja bênção. Por isso que também a Bíblia fala que onde puseres a tua mão, Deus vai abençoar. E você não tem que estar sempre com aquele propósito, eu te abençoo. Não, as minhas mãos são santas. Onde eu tocar, Deus abençoa. E eu pensei, isto foi tudo que veio à minha cabeça naquela fração de segundos. E depois, eu pensei, eu dobrei o meu joelho, a minha vontade, e eu pensei, não, eu vou orar. E nós demos as mãos. E imagina, eu estar a dar a mão a ele, diante de dar um curso. E depois de estar a orar,
ia dizer à Emily, para a Emily repetir: Senhor Jesus, abençoa o papá. E eu, abençoa o papá, não? E eu já olhei do lado assim. Mas você está a ver. E depois, conforme eu fui orando, pela inocência dela, e porque a Bíblia fala que quando estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, está ali. E porque nós estávamos a orar, Deus acalmou o meu coração. E depois eu continuei a orar. E comecei: Senhor Jesus, dá sabedoria ao papá, para ele ser um bom pastor. Está a ver? Deus trabalhou no meu coração. E a minha oração, que ia ser só aquela oração de orar para ir dormir, eu disse: Senhor, dá sabedoria ao papá, para o papá ser um bom pastor, para o papá saber cuidar da nossa família. Porquê? Porque a oração tem poder. Ainda que você, como marido, como mulher, você possa estar chateado. Ainda que você vá parte para a oração chateado, você que faça, porque o Espírito Santo é que convence o homem do erro, do pecado, do engano. E depois é ele dormir a noite bem e nós ficamos bem. Sem ter que pedir desculpa. Veja, sem ter que pedir desculpa, sem ter que dizer: eu te perdoo. O Espírito Santo tratou do meu coração, tratou do coração dele e todos dormimos bem. E sei que ela estava bem quando começou a dormir logo. Glória a Deus. Nós vamos tomar a Santa Ceia e... Temos que ficar de pé. Ainda não. O grupo não pode subir. Mas eu só quero ler aqui. Tenho que ler isto. Podem se sentar. E eu tenho que ler isto porquê? Porque eu não quero, de forma alguma, que nenhum de nós tome a Santa Ceia sem saber o que ele está a fazer. Eu não quero de forma alguma que a Santa Ceia seja uma obra morta na nossa vida, nem que haja ninguém a ficar doente, nem haja ninguém a morrer por não saber o que é tomar a Santa Ceia. E você tem hoje a responsabilidade de você se pôr a bem com Deus. Não é já ficar tudo bem, não é você já fazer tudo perfeito, mas é você no seu coração tomar a decisão de querer mudar e no seu coração já hoje você sentir tristeza pelo pecado que você ainda não conseguiu deixar. Está a compreender? Sim, toma atenção. Eu vou ler e você ouve. Nisto, porém, que eu vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte creio. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre nós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e a ceia um tem fome e outro embriaga-se. Não tens porventura casas para comer e beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Oi, agora que deixa aqui, vocês estão a sentir a presença de Deus. E tendo dado graças ao partido, disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Veja, em memória de quem? Não, em memória de Jesus. Em memória do sacrifício que Jesus fez. Cada vez que nós tomamos a Santa Ceia, nós estamos a dar valor na nossa vida ao sacrifício de Jesus. Nós estamos a dar valor ao sacrifício de Jesus. Aquele sangue que Ele derramou não foi em vão. E cada vez que nós vamos tomar o pão, nós vamos tomar o sangue, é para dar valor ao sacrifício de Jesus. Não, só queria dizer, eu por acaso pedi a Cristina para ministrar a Santa Ceia hoje, mas eu não posso deixar de dizer isto. Uma das coisas que o pastor Fidalgo falou quando ele esteve cá connosco é Deus tocou no coração dele as velhas verdades. As verdades que nós aprendemos uns anos atrás que ao longo do tempo vamos perdendo. Ou porque aprendemos outras coisas, enfim. E uma das coisas que ele falou, aliás, acho que foi até o Bispo Sousa que falou sobre a Santa Ceia. Foi o Bispo Sousa, foi. Que ele falou que não podemos tomar a Santa Ceia só para tomar. Porque é o primeiro domingo do mês, vamos tomar a Santa Ceia, porque fica bonito. Não. Isto é uma
coisa espiritual, uma coisa, como a Cristina acabou de ler, Jesus tomou e nós temos de fazer em memória dele. E se vocês não estão bem, vocês, nem que vocês ajoelham aqui à frente e pedem perdão pelos vossos pecados, mas não tomem a Santa Ceia qual é a palavra? Indignamente. Até eu fui mais longe, que há pessoas que morrem, e nós quase perdemos isso, e não falamos isso por vergonha ou por condenação. Mas está escrito aqui, por que a gente não vai falar? Isso não é coisa do Velho Testamento e Novo Testamento, lei e graça. Isso está escrito aqui no Novo Testamento. É a palavra de Deus, não é? Não é? E ainda vou mais longe. O pastor Fidel também falou. Então não tem nada a ver com o Santa Ceia, mas ele falou dos diáconos, por exemplo, que nós temos de ter diáconos como deve ser na igreja. E se eu estou a dizer isto, é que Deus está a pôr as palavras na minha boca, falar isto agora, nesta ocasião. Temos de começar a ter diáconos como deve ser na nossa igreja. E isso é engraçado, porque o pastor Fidel falou isso, mas eu falei isso, não sei se vocês lembram-se, na primeira reunião de diáconos que nós tivemos, quando eu passei para tempo inteiro, foi uma das primeiras coisas que eu disse. Que falei que nós quase perdemos aquele fogo de ser diácono. Não é? Que ser diácono agora quase virou moda. Sou diácono, tá? Quase uma diácono não tem que fazer nada. Tem que só fazer aqui o domingo, mas não tem comunhão com Deus, não tem compromisso com Deus. E isso não pode ser. Isso parece estou a falar de condenação, não é condenação. Há uma ligação, não é condenação. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus e nada. E temos de voltar àqueles velhos verdades. O diácono tem de voltar a ser um diácono. Uma pessoa de compromisso, uma pessoa fiel, uma pessoa que nós vemos. Isto não é para ver a vida da pessoa, para condenar a pessoa. Não é nada disso. Mas o diácono tem que ser uma pessoa responsável, tem que ser, como lá diz em Timóteo, não bebedarão, não faça palavra torta, vaso vazio, idóneo, isso tudo. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Está a ver? Quando nós estamos sempre a dizer: Jesus está quase a vir. Jesus está quase a vir. O tempo está-se a aproximar. Porquê? Porque nós tomamos a Santa Ceia. E cada vez que nós fazemos isso, estamos a anunciar